Saudações, pessoal. Aqui é o Anderson e eu falei que ia falar sobre, o algoritmo da divisão e tal para números fracionários, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou fazer uma outra abordagem, certo? Mais para frente, no momento oportuno, eu reapresento o algoritmo da divisão, certo? Então, tá bom. Eu vou hoje aqui, vou falar sobre o trabalho o professor polivalente e a fração, paradigma, tá aqui o nome aqui, o professor polivalente e a fração, conceitos e estratégias de ensino, de Tânia Maria Mendonça Campos, Sandra Magina e Terezinha Nunes. Certo, eu vou falar aqui, primeiro eu vou expor os usos, né, que elas apresentam ali nesse trabalho que elas fizeram aí, trabalho, pesquisa, não lembro direito, mas tá aí o link na descrição do vídeo sobre da produção do artigo delas aí. E daí assim os, os usos, né, que elas fizeram um apontamento lá no trabalho delas aí, eu vou estar trazendo para vocês aqui, ó. Primeiramente, uma fração pode ser identificada, ou um número racional, né? Desculpe, o mais correto é falar o número racional. O número racional, ele pode ser utilizado, a primeira ideia que se tem dele, ou que se deveria ter, né? É a própria ideia de número, certo? É um número. O nome já diz até, né? Números racionais. É número, certo? Lembrando, né, que número ele vem a representar uma quantidade, ele está relacionado a alguma quantidade, ok? Número, além da ideia de número, tem a ideia parte todo. A ideia parte todo é a seguinte assim, ó. Por exemplo, eu tenho quatro objetos de extrema semelhança. Eles guardam entre si uma semelhança extrema que eu posso dizer que eles são iguais. Tenho quatro objetos iguais, digamos 4 tijolos, certo? E aí eu pego para construir, para fazer um calço, sei lá, eu pego um tijolo desses quatro. Então eu posso representar esse tijolo que foi pegado por um número racional da maneira 1/4. Dos quatro objetos que existiam ou que existem em uma determinada situação, eu tomei um. Tomei 1/4 dos objetos presentes aí em determinada situação, certo? É a parte toda. Por exemplo, lá eu tenho 10 chicletes. Na segunda-feira eu comi 3. Então, a segunda-feira eu comi 3/10 dos chicletes que eu tinha no bolso, sei lá, na jaqueta, sei lá, em algum lugar, né? Então, a parte toda, né? Ou assim também, eu tenho um círculo lá, uma circunferência. Aí eu divido ela em 5 partes. 5 partes iguais. É assim, quando a gente lê algum exercício sobre fração específico assim, a gente pressupõe que as partes são todas iguais. Por exemplo, que nem dividido um círculo ali. Tem 360 divididos por 5, né? 360 graus divididos por 5. Cada porção tem 72 graus, certo? Se eu pego uma parte delas aqui, uma dessas divisões das 5, eu peguei uma parte de 5, certo? Então tá, já abordei a questão do número. Essa questão do número, além de quantificar, significa dizer que
As operações efetuadas pelas frações, elas assim não têm uma finalidade específica. Que nem, por exemplo, os exercícios que você faz lá. Ah, é 346 divididos por 6 mais 148 vezes 5 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz cúbica, no logaritmo, tal, tal, tal. Todas essas coisas assim que você faz, na verdade, tem uma intenção, né? Treino, são exercícios de treino, né? Mas o resultado em si, ele não representa uma quantidade, né? Por exemplo, você chega lá no número 24,7. O que representa esse resultado da conta que você chegou? Ele só representa um número. Ele não tem uma aplicação em si. Muitas das vezes, né? A maioria dos exercícios, né? Os exercícios de treino que a gente faz para a escola e tal, para na universidade mesmo assim, é para quê? É para treinar as habilidades e capacidades, né? Para a gente assimilar bem. Mas enfim, aqui continuando aqui, ó. A fração também é usada como medida. É interessante eu falar a essa altura aqui que algumas coisas eu trouxe diretamente do trabalho lá da Terezinha, da Sandra e da Tânia. E outras coisas assim agora eu tô falando sobre o meu ponto de vista também, entendeu? E daí assim, eu não notei tudo, tô falando tintim por tintim, mas vocês já sabem, já falei desde o começo que o trabalho aliás, essa apresentação aqui de monitoria, ela é baseada nesse trabalho aí, o professor polivalente e a fração, conceitos e estratégias de ensino, certo? Daí assim, peguei as muitas, que nem essa divisão aqui, eu já tô pegando delas, número, parte todo, medida é delas. Daí assim, mas não tá a definição bem precisa delas, eu não tô repassando delas, estou assim, né, fazendo uma certa aproximação assim do que eu utilizei no curso, né, o que eu acho relevante como estudante, né? Isso que é. São as coisas que que eu acho relevante como estudante, certo? Então tá. Feito isso, né, tem a medida. Por exemplo, lá eu tenho que nem assim. Eu tenho, por exemplo, assim, ó, escrito em determinada receita lá assim, ó. São 1/2 xícaras, né? Xícaras. 500 gramas, né? 500 gramas. Ou ainda em algum outro lugar eu encontro 0,5 gramas. Ou eu encontro 2,5 xícaras. Xícaras. Bem, veja bem, 500 gramas é igual a meio quilo. Meio quilograma, certo? E 0,5 gramas, na verdade, aqui é meia grama, certo? E se eu colocasse assim, ó, 0,5 quilogramas, daí isso seria equivalente a 500 gramas, certo? Esta aqui vem a ser a representação de número misto. Que nem aqui eu tenho um número misto, aqui eu tenho o número racional, né? Mas não é bem isso, é o número fracionário, né? Fracionário, essa que é o nome correto, número fracionário. E aqui eu tenho um número decimal. Na verdade, todos eles são números racionais, com exceção do 500 aqui, tá? O 500 eu considero por agora um número natural, certo? Porque é 500. Mas que nem aqui, ó, eu tenho um número natural, um número inteiro, e tenho uma parte fracionária, certo? Porque os números racionais, eles podem ser representados tanto por uma escrita fracionária, 1/2,
né? Com esse traço assim, ou assim, né? 1/2 na mesma linha, ou ainda 1/2, certo? Mas é mais comum assim, né? 1/2 assim, pegando metade da linha, ou assim, 1/2. A barra, mas às vezes você encontra, né? Mas, enfim, pode ser escrito assim, a representação fracionária. E o mesmo número aqui pode ser representado também por uma escrita decimal. Aqui, ó, a parte inteira do número e a parte decimal. Se diz que essa é a representação decimal, porque todos os números que vierem depois da quantidade inteira, eles são, na verdade, todos podem ser representados por frações decimais, né? Não, na verdade, frações decimais, mas todas as outras frações também podem ser múltiplos de 10, né? Por exemplo, aqui, ó, 0,52. É aqui, ó, o 5 que é 5/10, né? 0 mais 5/10 mais 5/100. É 2, desculpe, 2/100. Ó, 5 décimos e 2 centésimos. 5 décimos e 2 centésimos. É a mesma coisa, assim, né? Porque a escrita do número vai ser o quê? Vai ser A vezes 10 a 1 mais A2 vezes 10 a 0 mais A3 vezes 10 a-1 e mais A4 vezes 10 a-2. E cada vez o número vai diminuindo 1, diminuindo 1. Vem para cá, assim, para cá, diminuindo 1, diminuindo 1, diminuindo 1, certo? Daí, assim, chama-se, né, a representação decimal, porque sempre são frações com um múltiplo de 10 aqui no denominador, certo? Então tá, né? Já falei aqui da medida, né? Esta aqui chama-se número misto, a parte inteira e a parte fracionária. A representação dele, a resolução dele para notação decimal é o seguinte, assim, ó, significa 2 xícaras mais meia xícara, que é igual a 4/2 mais 1/2, que é igual a 5/2. Certo? Tá aqui, ó. 2 mais meios, 2 xícaras e meio. E meia de alguma coisa, né? Para medir. E o que significa esses 5 meios? Significa que eu tenho uma xícara aqui, ó. Eu tenho uma xícara, certo? E aqui eu vou pegar metade dela aqui, ó. Metade dela. E agora eu vou desenhar a outra xícara aqui do lado. A verdade é a mesma, né? Mas o processo é colocar 2 vezes a xícara no pote de farinha, né? De farinha ou de açúcar, de arroz, sei lá, né? Enfim. Daí o que acontece ali, ó? Se eu vou pegar aqui primeiro uma metade, ó. Uma metade, né? Ou um meio. Aqui também tem um meio, um meio, um meio. E aqui mais meio. Veja, ó. Se eu pego primeiro uma xícara, eu vou estar pegando 2 meios, certo? Uma xícara inteira. Daí se eu pego mais outra xícara, né? Que lá já foi uma xícara. Eu pego mais outra xícara. Meio mais meio. Perceba que foram 1, 2, 3, 4 meios. 2 xícaras, 4 meios. Mais meia xícara. 2 xícaras, meio mais meio. Ó, contando os meios, ó. 1 meio. Já vou riscar. 2 meios são uma xícara. 3 meios. 4 meios. 2 xícaras. Ó, uma xícara, 2 xícaras e mais meio aqui, ó. Meio. 2 xícaras e meia, certo? Por isso que eu escrevo assim, 5/2, 5 meios. 5 divididos por 2, 5 meios, certo? Ou também 2,5. Na hora do algoritmo eu digo mais sobre isso, certo? Sobre o número misto. Então tem a medida não só de gramas, né? Mas também a medida de comprimento, né? E tal. Enfim,
pode ser usada para medida. Aí tem também o que se chama quociente. Quociente. Quociente, eu vejo ele de dois tipos, né? Por exemplo, também 1 sobre 2, né? Que significa meio, mas lê-se 1 sobre 2, ou lê-se 1 meio, metade, enfim, né? O número racional da forma A sobre B, 1 sobre 2, certo? O que vem a ser o quociente? O quociente é a indicação da divisão, né? Não vem a ser mais uma parte de duas. Na verdade, vem a ser também, né? Não, isso não se desfaz. Mas assim, vem a ser 1 dividido em duas partes daí. Por exemplo, lá eu tenho 1 metro, né? Aí eu divido 1 metro em, ali ó, duas partes. O que eu faço? Eu sei que aqui dá zero, né? Ó, 0 vezes 2 dá zero, então eu coloco menos zero aqui. E abaixo 1 aqui. Daí eu abaixo um zero aqui. Mas quando eu baixei esse zero aqui, eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó. E aí eu coloco aqui, eu tenho 10 e 5. 5 vezes 2 dá 10. Menos 10 dá 0 e resultou. Ou seja, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Isso aqui vem a ser o quê? Vem a ser 5 décimos a leitura desse número aqui, ó, desse numeral. Vem a ser 5 décimos. O que significa? Significa que eu peguei lá 1 metro que eu estava trabalhando no começo, né? E dividi ele em 10 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 aqui. Digamos que essas partes são todas iguais, certo? Aí cada parte dessa daqui passou a valer 1 décimo, né? Ó, 1 décimo, daí mais 1 décimo, mais 1 décimo e assim por diante, certo? Então, quando eu digo que tenho a metade, equivale a dizer que eu tenho 5 décimos, certo? Ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4, 5. Tenho aqui, ó, 5 décimos. Essa aqui vem a ser a metade desse desenho aqui que eu supus que venha a ser 1 metro, certo? Então, eu tenho 5 décimos, ok? Então, por isso que eu... Mas tem aquela coisa assim também, né? A razão é de 1 para 2. Mas por enquanto não vou entrar nesse detalhe. Tem esse aqui, tem essa questão que vem a ser o quociente. Né? No trabalho ali da Terezinha Nunes, Sandra Magina e Tânia Maria Mendonça Campos, elas fazem o seguinte, né? Por exemplo, ali tem uma pizza, aqui ó, uma pizza, né? Uma pizza para 5 crianças, certo? O quociente que ela faz assim, né? Que parte da pizza cada criança recebe, né? Ora, cada criança recebe 1/5. Porque daí 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5. Porque essa parte aqui foi para cada criança. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é igual a 5 sobre 5. Que é igual a uma pizza inteira. Inteira. Percebe que ainda aquela parte, aquela questão de parte todo, ainda está implícita? Percebe que ainda eu vou dividir a pizza para 5 crianças, eu vou ter que cortar a pizza, digamos que ela seja um círculo perfeito, né, ou uma circunferência perfeita, e ela é dividida em 5 partes iguais, onde cada uma representa 72 graus e tal, e cada criança pega 72 graus da pizza, certo? Ou digamos que a pizza pese 500 gramas, cada criança vai ficar com 100 gramas de pizza, né? Então, elas são extremamente
elas estão extremamente ali interligadas entre si, né? Você não se desfaz de um conceito para abranger outro, né? Tipo assim, na maioria das vezes, né? Claro que assim, uma situação mais específica, assim, você não vai tratar, por exemplo, uma grandeza uma grandeza contínua como uma grandeza discreta, né? Às vezes não convém, porque cada caso é um caso, né? Mas enfim, as ideias de fração em si, elas estão todas muito interligadas uma com as outras. E aqui a última coisa que faltou falar aqui foi aqui em cima aqui, ó. Foi dessa aqui, ó, do operador multiplicativo. Operador multiplicativo. Multiplicativo. Que vem a ser uma outra ideia assim, né, para aplicação da fração no caso, né? Por exemplo, assim, ó, é operador multiplicativo aqui, ó. Eu tenho uma fração 1 sobre n, né? Esse n pode assumir valores tão grandes quanto se deseje, certo? Por exemplo, ali ela traz assim um pacote, né? O exemplo de um pacote com alguns elementos. Elas citam, né, no trabalho delas, um pacote com acho que 40 balas, né? Digamos assim, 40 balas. Então, há 40 balas. E a criança lá fez a distribuição seguinte, assim, ó. Ela pegou 3 quartos deste pacote de balas e distribuiu para os irmãos delas. Quantas quantas balas essa criança distribuiu e com quantas ela ficou? É, aqui, ó. Ela distribuiu 3 quartos, ó. 3 quartos, certo? E daí, assim, para você encontrar 3 quartos de 40, você multiplica 40 por 3 quartos, certo? E daí o que, que você consegue aqui? Você consegue simplificar as frações aqui, ó. 40 vezes 3. Vou fazer direto assim, né? Porque sem muito coisas, mas dando ênfase aqui para operação para operação entre os fracionários, né? 40 vezes 3 é 120 aqui, ó. 120 divididos por 4. Aí eu aplico aqui o algoritmo normal, né? 120 divididos por 4, que dá 12, né? Dá 3, faltou 0, daí abaixo 0, daí 0, 0, 0 e 0. 0, 0, 0, 0, 0. Tem lá os vídeos lá atrás que explicam sobre o algoritmo da divisão, né? E por que 0, 0, 0, 0, né? Isso aqui é divisão dita curta, né? Mas enfim. Então tem esse aqui, ó. Que 120 divididos por 4 é igual a 30. A interpretação desse resultado é que 3 quartos de 40 é igual a 30, certo? Mas aqui eu vou expandir um pouco a ideia, né? Tem aqui outros trabalhos também que eu utilizei para me basear nesses conceitos aqui, né? E tal, né? Agora eu vou falar quais que são. Eu não falei desde o começo, né? E tal, mas assim, no próximo vídeo eu falo, se eu tiver anotado aqui. Mas enfim, eu tô melhorando o método aqui da anotação, tá certo? Ó, tem o trabalho também frações ordinárias, multiplicação, de Eunice Loza Ferreinert. E também tem o trabalho de um novo paradigma no ensino e aprendizagem das frações, de Nilza Aiginger Bertoni. Estão todos aqui nas descrições, certo? E daí assim, daí o negócio é assim, que primeiramente aqui eu tenho
uma quantidade qualquer aqui que eu vou representar por Q de quantidade, né? Q de quantidade, certo? E aí essa quantidade aqui, eu, por exemplo, aqui eu posso dividir ela por qualquer outro fator aqui, chamado de B, né? E o B vai ser o nome da parte, por exemplo, 1 sobre 2, né? Vai ser a metade, ou ainda 1 sobre 3, que vai ser a terça parte, ou ainda 1 sobre 4, vai ser o quarto da parte, 1 sobre 5, que vai ser a quinta parte, 1 sobre 6, que vai ser a sexta parte, 1 sobre 7, ou 1 sobre 8, 1 sobre 9 e 1 sobre 10, certo? Daí assim, ó, fazer bem rápido aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 10 aqui, ó, e quero dividir ele esse 10 unidades de alguma coisa, né? Eu quero dividir ele cada um em é, eu quero dividir ele em duas partes, então eu multiplico por 1/2 aqui, ó. Aí vai dar 5, né? Só que veja bem, o interessante do número fracionário é o seguinte aqui, ó. Porque, por exemplo, aqui, ó, digamos que se há ali, né, no mesmo raciocínio, sem perder o fio da meada ali, digamos que eu tenho 10, certo? Digamos que eu tenho 10 gatinhos pequenos, certo? 10 gatinhos pequenos. 10 gatinhos pequenos. 10 gatinhos pequenos. E eu divido eles em duas cestas, certo? Então eu pego os 10 gatinhos e divido assim, né, em duas cestas. Ou eu multiplico por meio, né? Para cada cesta caber metade dos gatos, certo? E o resultado aqui é 5. Ok. Mas o que acontece aqui, ó? Eu vou ter duas cestas. 5 vão ficar aqui e 5 também vão ficar aqui. Agora veja bem. Se eu tivesse ali assim, ó, esses mesmos 10 gatinhos e quisesse dividir eles para 5 cestas. O que significa é que iam ter 2 gatinhos para cada cesta. E aqui eu vou desenhando aqui agora as cestas. Aqui, ó, são 5 cestas. 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem aqui que aqui, ó, aqui tem 1/5 dos gatinhos, aqui tem mais 1/5, aqui tem mais 1/5, aqui tem mais 1/5 e aqui tem mais 1/5. Se eu considero uma cesta só aqui, ó, eu vou ter 1/5 dos gatinhos. E significa que 4/5 estão aqui, ó. Desculpe, estão separados, né? Os 4/5 dos gatinhos. Porque aqui, ó, 1/5 mais 4/5 é igual a 5 sobre 5, que é igual a 1. Certo? Nesse caso, 1, a interpretação não é numérica, que ele representa 1. Ele representa o todo, que vem a ser o balaio com 10 gatinhos, certo? O conjunto inteiro, digamos assim, com os 10 gatinhos. O que aconteceu é que 1/5 dos gatinhos estão em uma cesta. É a mesma coisa que eu considerar 3/5 dos gatinhos. Se eu considerar 3/5 dos gatinhos, os outros 2/5 vão existir ainda também. De modo que 3/5, né? 3/5 mais 2/5 igual a 5/5, que é igual a 1. Certo? E o que acontece aqui na questão de operador multiplicativo?
eu tenho ali os 10 gatinhos e tenho 1/5. Tenho 1/5. O operador multiplicativo vem a ser o seguinte. Agora esquecendo da... Bom, não, vamos continuar aqui, ó. 1/5 dos gatinhos, certo? 1/5 dos gatinhos representa... Escrever aqui embaixo, aqui, ó. Representa a quantidade de 2 gatinhos. Tá certo? E agora aqui, ó. Se eu quero... Digamos aqui os 4/5 de gatinhos. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tratar essa multiplicação como sendo uma soma de parcelas iguais, onde a parcela é 1/5. Aí vai ser 1/5 mais 1/5 mais 1/5 mais 1/5, que vem a ser igual a 4/5. Essa vem a ser a outra ideia de operador multiplicativo, certo? 4/5. Desculpa que eu escrevi aqui, ó. É, ó, 4/5, certo? Operador multiplicativo vem a ser isso, vem a ser, pela minha compreensão, certo? Dos trabalhos que eu li. Vem a ser aqui a junção de frações, certo? Pela quantidade de vezes aqui, ó. Eu tenho 1/5 dos gatinhos. Quero saber quanto representa 4 vezes esse valor. 1/5 representa a quantidade de 2 gatinhos. Então, vezes 4 é igual a 8. 4/5 vão representar 8 gatinhos. Porque, ó, 4/5 vezes 10. Que vem a ser o que eu... os gatinhos que eu tenho, né? Tenho 10 gatinhos lá no balaio. Vezes 4/5, certo? É igual a 40 divididos por 5. Que eu multipliquei aqui, né? O de cima pelo de cima e tal. Ó, 40 sobre 5. Que é igual a 8. Ou seja, 4/5 dos gatinhos é igual a 8. Ok? Bom, pessoal, é isso. Os referenciais aí vão estar na descrição aí do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo ainda vou fazendo ainda mais um aprofundamento, uma expansão maior aí do que eu já desenvolvi nesse primeiro momento, tá certo? Só retomando aqui então, né? A fração vem a ser um número que representa uma quantidade. Pode ser a parte todo, né? Por exemplo, eu tenho 5/6 lá, né? E daí eu distribuo os 10 gatinhos entre os cestos. E aí vem a ser cada quinto dos gatinhos lá em cada cesto, né? Tem 1/5, mais 1/5 tem 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5 dá o todo, ou seja, uma parte do todo, certo? A medida para seja capacidade ou seja comprimento, né? O quociente, que representa o resultado de uma divisão dos dois números, né? E o operador multiplicativo. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.